A paz do Senhor, meu bom dia, que Deus esteja presente no lar de cada um de vocês que está comigo neste momento, agora pela Rádio Baiense FM 104,1. Deus esteja cada um de vocês. É você que está neste canal aqui no YouTube Gospel. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, porque é um vídeo no canal meu no YouTube. Se você não escreveu, escreva. Se você já escreveu, compartilhe também com os amigos. Comente, dá seu like, um joinha ali. É muito importante, tá, gente? Muito importante, porque aí o YouTube vai divulgar para outras pessoas também a ouvirem a palavra de Deus. O pessoal que está fazendo comentário, fazendo as suas pedidas nos comentários, Deus sabe. O Aloísio Martins Andrade, a Rosângela Caetano, Vanusa Aparecida Leitoguinho, Kátia Sirlene Faria, Regina Célia, Luiz Antônio, Gracinha Simões, Valéria Cardoso, Hilda Martins, a Maria Lúcia, a Isabel, a Marli Lopes, Edivânia Carla Batista, todo mundo aí com a gente, comentário, que Deus abençoe os comentários de vocês, Deus está sabendo, tá bom? Nós estamos lendo a Bíblia, gente, estamos lendo a Bíblia, estamos comigo aí lendo a Bíblia, tá, né? Gente, hoje, o capítulo que nós vamos ler hoje é bacana demais, eu já li, né? Eu leio antecipado para poder falar algo, o que você vai ler. Hoje é 33, Êxodo 33, lá no início da Bíblia, tá, gente? Depois de Gênesis. Se você vai começar agora, não conhece, nunca teve a oportunidade de ler, depois de Gênesis, lá no capítulo 33, fala sobre Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Gente, é bacana demais. Deus, ele aborreceu com o povo do Egito, né? Depois que eles se idolatraram lá, fizeram lá um bezerro de ouro, Deus aborreceu aí, mas ele não deixou o povo sozinho e falou que ia enviar os anjos. Mas Moisés, aqui fala, vocês vão ler, vocês vão achar bacana. Moisés falou, mas se o Senhor não for comigo, deixa nós ficar por aqui, morre, mata todo mundo aqui no deserto, não deixa nós subir não. O Moisés, então nós temos que ser igual a Deus, peça a Deus para estar junto com você. Ele orou, pediu a Deus para ir junto. Deus foi misericordioso com aquele povo ainda, porque ele falou, não, mas o Senhor prometeu tirar nós do Egito, o povo de Abraão, Isaac, Jacó, né? Fala tudo sobre isso aí, que Deus prometeu eles lá, né? Os antepassados lá do povo hebreus, e Deus fala com Moisés, conseguia falar, mas você tem que, aí Moisés pede também, para Deus mostrar a sua glória, para mostrar o rosto, mas Deus fala, não posso. Se eu mostrar o meu rosto para cada um, e não escapa nenhum, vai morrer todo mundo. É tão grande, né, gente? O brilho de Deus, que no momento aquele povo não podia. Nós também não podemos ver Deus. Nós vemos Deus, nós morre agora. Mas quando nós vamos poder ver Deus? Depois que nós temos um corpo glorioso, nós mudar tudo o nosso jeito, sem pecado, porque quem tem pecado, nós somos pecadores, não vamos conseguir ver Deus. Nem Moisés viu Deus pelas costas, falando, você vai me ver pelas costas, se você vê também de frente, você morre. Você morre. Lê para vocês verem, é lindo, gente, é lindo. Lê essa parte aqui, pelo menos essa, mas não, vamos ler tudo. Não. Então diz o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça a meus olhos e te conheço por nome. Ele conhece Moisés por nome. Então Moisés pediu a presença dele. E ele falou, não, você não pode me ver pela frente. Lindo, é bacana, vai lá para vocês verem. Mas lê tudo. Olha, são 23 versículos essa parte aí, hoje. 23 versículos que fala aí, né? Moisés roga a Deus para mostrar a sua glória. Deus vai mostrar para ele as grandes maravilhas. Já tinha mostrado muitas maravilhas, mas a cara não. O rosto ninguém podia ver. Falei, não, vou pelas costas, você vê pelas costas. Mas vamos fazer igual Moisés, né, gente? Sem Deus nós não podemos ir em lugar nenhum. Se você quiser ir em algum lugar, pede Deus para ir com você. Senão você vai dar com os burros na água. Amém? Vamos o que interessa, é claro que isso aí interessa também, mas vamos com a palavra de hoje para nós. Vamos no assunto de hoje, esse é o assunto para hoje, vamos embora. Olha, hoje nós temos aqui dois versículos maravilhosos, né? Jesus fala, né? Está lá em João 14, capítulo 1, verso 3. Olha o que a Bíblia diz para nós, Deus, Jesus falando com os apóstolos, fala para nós também aqui, olha. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que é Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele falou, não, se fosse assim, eu não ia dizer isso para vocês, não. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu for e vos preparar esse lugar, virei, presta atenção, virei outra vez e vos levarei para mim,
mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus que é nós lá, né? Aí, para completar esse versículo, eu vou lá em Atos dos Apóstolos, que confirma, você vê, capítulo 1, verso 9 até 11, ó. Tenho dito isso, foi elevado. Aí depois que Jesus falou essas palavras aqui, ó. Tenho dito isso, foi levado às alturas, enquanto ele olhavam, e uma nuvem o encobria da vista. Enquanto eles olhavam, quem olhava? Eram os apóstolos. Ó, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Ele subia Jesus. E de repente surgiu diante dos apóstolos, 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Meu Deus do céu, olha só. Gente, a Bíblia completa. Nós temos que pesquisar a Bíblia, olhar, né? Nós estamos em João capítulo 3, verso 3, que Jesus conversa aí com os apóstolos, né? Ele conversa com os apóstolos, fala com eles que vai preparar uma morada, que ele ia subir e ia preparar uma morada, né? E falou com eles: não precisa ficar com o coração aí turbado, perturbado, não. Credes em Deus. Então nós temos que crer em Deus. Aí Jesus fala, né, que onde ele vai preparar um lugar para todos nós, não só para os apóstolos, para todos nós. E lá tem muitas moradas, gente. Tem lugar para todo mundo lá. Tem lugar para todo mundo, porque Jesus está preparando esse lugar e vai voltar, né? E depois que ele falou isso, né, ele foi levado às alturas, né? Foi olhando os apóstolos, mesmo Jesus ter conversado com eles, falado com eles que ele ia um dia subir, que não ia ficar toda a vida aqui na terra. Os apóstolos ficaram olhando para cima, achando: será que vai voltar agora? Será que está voltando? Não, mas aí 2 anjos apareceram vestido de branco, falaram para eles: esse mesmo Jesus que você está vendo aí subir, ó, ele vai voltar. E vai, gente. E você está preparado? Você está preparado pela volta de Jesus? Se você não está preparado, se nós não estamos preparados, vamos preparar, que ele vai voltar. E está perto, tá, gente? Está muito perto. Tudo que fala na Bíblia que vai acontecer, está perto. Ontem na igreja o pastor pregou, e de repente eu nem tinha preparado a palavra, não preparei sobre ele, mas deu certinho aqui. O pastor ontem pregou lá, um pastor de fora que esteve lá, pastor Elias, e ele estava falando, né, que muitos ouviu falar de Jesus, e outros conhecem Jesus, e faz a pergunta: você conhece Jesus? Ou você ouviu falar de Jesus? Ouviu falar é uma coisa, conhecer é outra coisa. Então nós temos que procurar conhecer Jesus. Todo mundo sabe que ele morreu na cruz, todo mundo sabe que ele é filho de Maria, nasceu de uma virgem, todo mundo sabe, né? Eu acho que não tem ninguém que não sabe disso. Mas e conhecer Jesus? Nós temos que procurar ter intimidade com Jesus, conhecer a palavra que ele fala e falar com ele sempre, porque a gente fala sempre com amigos, né? Às vezes você conhece uma pessoa, mas às vezes você ouve falar daquela pessoa, não tem intimidade com ela. E Jesus, nós temos que ter, esse sim, nós temos que ter intimidade com ele, porque ele não vai nos trair. Então por isso, gente, nós estamos aqui falando da palavra, outros falam também, nas igrejas falam, e na igreja a gente vai ter mais intimidade, tanto ali, o assunto é só esse. Numa roda de amigos, às vezes tem alguém falando de Jesus, mas de repente muda o assunto. Na igreja o assunto é só Deus, é só Jesus. Então nós temos que ter essa intimidade. Vamos ter mais intimidade com Jesus. Vamos falar com ele sempre, porque ele fala para nós: eu sou Jesus. E nós lendo a palavra, orando sempre, falando com Jesus, essa intimidade vai aumentar. Igual nós precisamos ter o Espírito Santo para nós, né? Às vezes você pensa em fazer algo errado e de repente a sua cabeça muda. Por quê? O Espírito Santo toca em você para você mudar de ideia, para você não pecar. Ele fala: você não pode fazer isso, você tem intimidade comigo, você é meu amigo, você é meu, você não vai fazer isso. Quando a pessoa não tem intimidade com Jesus, não tem o Espírito Santo, ela já fala: deu na minha cabeça, resolvi mudar de ideia. Às vezes ia fazer algo errado, resolvi mudar. Mas quem tem Jesus, não. O Espírito Santo me tocou. É o Espírito Santo que fala pra gente. Então, se de repente
você tem que ter o Espírito Santo com você, dentro de você, para você às vezes pensar em algo errado, ele vai te corrigir na hora, antes de você fazer. Ele não vai deixar você pecar. Ele não vai deixar você algo que vai desagradar a Deus. É claro que tem o Espírito Santo, mas peca também, mas da mesma forma o Espírito Santo já te corrige, né? Já vai te corrigir. Rapaz, você não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Então tá aí, vamos procurar ter intimidade com Jesus e não conhecê-lo apenas. Vamos conhecer e para uma intimidade com Ele. Vamos falar com Deus sempre. E agora sim, vamos falar agora com o nosso Deus aqui. Amém? Deu para entender alguma coisa? É que nós precisamos, gente, levar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu, estava muito ruim. Se você analisar agora como é que está esse mundo, gente, tudo você pensa que é normal. Isso já é normal, e não é normal. Se você procurar, se você for ouvir uns programas da Globo, alguns programas, você vai ver algo lá, você vai falar, meu Deus, não vamos falar muita coisa aqui, porque para não ofender muita gente, para não ter ofensas, nós não temos nada com a vida de ninguém. Por isso a gente só toca, dá aquele toquinho para pessoas entenderem que a Sodoma e Gomorra foi destruída pelaquela vivência daquele povo que ele estava fazendo. E hoje está até pior do que Sodoma e Gomorra. E nós estamos aceitando isso aí, mas nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Você pode ver o que está acontecendo ali, mas você tem que procurar sair fora daquilo ali, daquela rodinha, não ter convivência com esse tipo de coisa, sair fora disso, porque senão, meu filho, nós podemos pegar surpresa, porque Jesus está voltando, e de surpresa a gente pode não ir para aquele lugar que Deus quer que nós vai ficar junto com Ele, lá no céu, conhecer, mas lá vai ser muito diferente. Nem aquilo que nós imaginamos está preparado para nós. Jesus falou, estou preparando uma morada, e essa morada que você nem imagina como que é. Se você imaginou algo, é muito melhor ainda. É muito melhor ainda que você imaginou. Então nós temos que viver uma vida para Cristo e para nós ter a nossa vida eterna. Isso aqui é de passagem. Aqui é muito rápido. Minha vida passa rápido demais. Nós já estamos no meio do ano. Olha só. Parece que começou ontem mesmo o ano. Nós já estamos no meio do ano. O tempo foi embora. E depois nós vamos falar mais aí, né? Vem mais palavras por aí, se Deus quiser. Que Ele vai aí dar mais tempo para nós poder falar da palavra dele. Amém? Ore comigo. Vamos junto comigo orar. Pode falar da sua maneira com Deus. Pai amoroso, mais uma vez, Pai, eu aqui falei da tua palavra, a palavra que o Senhor pediu para falar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque eu confio no Senhor. Eu sei que Jesus virá novamente, Pai. Eu sei. Se Ele prometeu, Ele virá. E ajude nós, Pai, que nós possamos ser encontrados fiel. Que nós podemos ser encontrados aqui fiel e alerta, né? Quando Ele voltar, nós estamos preparados para esse retorno. Obrigado, meu Pai, por Senhor ter mandado Jesus por nós. Ele veio uma vez, Pai. Muito obrigado por você ter feito isso para nos ensinar a viver uma vida digna. Uma vida para que nós possamos um dia estar do teu lado. Obrigado, Pai, por Ele estar aí preparando um lugar para nós. Tem muita morada aí, Ele disse. Eu creio que tem mesmo, Pai. Então nós estamos vivendo neste mundo, Pai, de pecado, mas que nós possamos sair fora desses pecados, Pai. Eu sou mais grato ainda, Pai, por essa segunda vinda que vai ter. Eu creio que Ele vai vir pela segunda vez, para me levar e levar seu povo, aqueles que estão preparados para viver aí no seu mundo, Pai, que nós não conhecemos, e participar da vitória. A vitória em cima do pecado, Pai. Nós possamos vencer. Jesus venceu e nós vamos vencer também em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. Muito obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Bênção pura, né, gente? Bênção pura. Para fechar essa nossa conversa com Deus hoje aqui, essa palavra maravilhosa que Ele deu para nós, o Padre Aguinaldo José vai cantar uma música linda para nós aqui. Eu sou Jesus. Olha como Jesus vai continuar falando, hein? Através desse hino aí. Eu sou Jesus. Se
Se as lágrimas tirarem dos seus olhos a luz do amanhecer, se as aves voarem para longe e o sol não aparecer, se os rios secarem suas águas e seu coração ferido pelas mágoas pensar em desistir, estou aqui. Se o frio na escuridão da noite não deixar você sonhar, se a tempestade atingir seu barco que navega pelo mar, se no seu jardim não existirem flores e seu coração ferido pelas dores pensar em desistir, estou aqui. Eu sou Jesus, na cruz eu dei a vida por você. Eu sou Jesus, meu sangue derramado foi por você. Se as estrelas não brilham mais no céu da sua vida, não tenha medo, estou aqui. Na escuridão da noite não deixar você sonhar, se a tempestade atingir seu barco que navega pelo mar, se no seu jardim não existirem flores e seu coração ferido pelas dores pensar em desistir, estou aqui. Eu sou Jesus, na cruz eu dei a vida por você. Eu sou Jesus, meu sangue derramado foi por você. Se as estrelas não brilham mais no céu da sua vida, não tenha medo, estou aqui.